Conecte-se consigo mesmo e descubra a paz interior que está esperando por você no nosso curso de Yoga Online com Sadhguru. Junte-se a nós no curso de Yoga Online com Sadhguru. O link está na descrição. As erupções solares começaram. Nos próximos 6 anos haverá um estímulo extra em todas as energias que atuam neste planeta. Todas as vezes que essas erupções solares acontecem, ocorrem batalhas e eventos desastrosos. Ao menos alguns segmentos da sociedade poderiam se elevar. A atividade das erupções solares aumentou significativamente no Sol e está aumentando ainda mais. Talvez tenha começado há 17, 18 meses. Quando as erupções solares aumentam, tem um impacto significativo no campo magnético do planeta e na quantidade de radiação que acontece. Existem várias coisas. Eu não quero entrar na ciência disso, mas há um impacto grave em todos os planetas. A nossa preocupação é a Terra. Algumas pessoas vieram de Marte. Elas têm seus próprios problemas, mas no planeta Terra haverá um impacto significativo, todas as vidas serão impactadas. Bem, de novo, porque hoje em dia chegamos a esse ponto no mundo em que, a menos que você acredite, marque minhas palavras, somente se você acreditar, você entende. A menos que você acredite que você entende, você não consegue aceitar nada. Esse é um estado muito limitado, mas, infelizmente, as pessoas chegaram a esse ponto. Quando eu digo, você acredita que você entende, você realmente entende? Como este planeta está girando e como ele está girando ao redor do Sol? E como isso tudo está funcionando, e como isso está impactando o seu corpo, e como você está vivendo, e como sua respiração está acontecendo, você realmente entende? Mas você leu sobre isso em um livro da 6ª série. Você é um cientista de livro didático e sabe tudo sobre isso, sabe? Você sabe tudo. Então, essencialmente, com exceção de alguns cientistas de renome, talvez, para os demais, a ciência como a religião, eles apenas acreditam. O que é dito em um livro, se você acreditar, você se torna religioso. Se você acreditar no que é dito em vários livros didáticos, você se torna científico. São poucas as pessoas que são cientistas de verdade e que genuinamente estão explorando. Então, para a maior parte da humanidade, eu estou falando da classe de pessoas mais instruídas, a ciência é geralmente como a religião. A única coisa é que com a ciência você pode mudar de opinião a cada 2 anos. Com a religião, se você mudar, você será criticado. Tirando isso, é o mesmo tipo de sistema de crença. Então, essas erupções solares estão acontecendo, o sistema nervoso autônomo é seriamente impactado por isso, todo mundo sabe disso. Eu sei disso com base no que acontece no meu sistema, e eu vejo como isso está agindo nos sistemas de outras pessoas. O sistema digestivo, seu processo respiratório, sua capacidade de digestão, sua capacidade de respirar e absorver o que você precisa absorver, tudo é impactado pelas erupções solares. Então, quando elas começaram? As erupções solares começaram a acontecer e
Eu senti certas coisas no meu sistema, então perguntei a algumas pessoas o que está acontecendo, é como se parece assim. Daí elas disseram, as erupções solares começaram, nos próximos 6 anos, elas estarão em uma frequência muito alta, um tipo de frequência que nós ainda não vimos ao longo de nossa vida, pelo menos. Então agora, essa atividade solar, uma coisa é que, nas tradições indianas e nas escrituras e outras coisas, eu não sou especialista nisso, mas eu sei que foi dito que quando a atividade solar aumenta dessa maneira, pode haver muitas mortes, pode haver doenças, pode haver guerras, pode haver desequilíbrios psicológicos, pode haver muita turbulência na vida humana e muito transtorno na vida animal, todas as vidas do planeta, porque afetam seu sistema nervoso, sistema digestivo, sistema pulmonar, tudo. Agora, nos causam algum dano? Não, não. É apenas assim. Veja, vamos supor que o vento esteja soprando assim. Vamos dizer que o vento esteja soprando vindo dessa direção, tudo bem? Se ele soprar dessa direção? Sim. Ok. Agora, você está tentando resistir? Será um grande problema? Você não será capaz de fazer mais nada se o vento estiver soprando forte o suficiente? Ou vamos dizer que você queira voar. Você quer voar? Se o vento estiver soprando assim, se você for de encontro ao vento, sem muito esforço, sem muito combustível, você irá decolar? Mas se você tentar ir junto com ele, o seu avião vai cair? Ou o seu asa delta vai cair, seja o que for que você esteja tentando voar? Então o vento é uma dádiva para aquele que sabe como usá-lo. É uma maldição para outra pessoa que não sabe usá-lo? Isso é verdadeiro com todas as forças no universo? Então as erupções solares também são assim? Bem, eu não previ que haveria uma pandemia ou algo parecido, mas eu sabia que alguma coisa iria acontecer. Porque eu não tento decifrar essas coisas com pensamentos, eu apenas vejo as coisas como elas são. Eu sabia que algo não muito bom iria acontecer com as pessoas. Então, no mês de fevereiro, nós lançamos o livro Morte. Trabalhamos nele durante 8 anos. As pessoas que estavam trabalhando nele queriam que ele fosse perfeito. A morte, sabe? Elas trabalharam nele, trabalharam nele, trabalharam nele, voltou para mim, eu trabalhei nele e o devolvi para elas. E outra vez elas voltaram, mais uma pergunta, e ia e voltava. Foi assim durante 8 anos, então eu coloquei um prazo. Tinha que estar pronto até o final de janeiro de 2020. E em fevereiro nós o publicamos. Um monte de gente na Índia me perguntava, Sadhguru, você sabia? Ei, não fui eu quem trouxe o vírus, sei lá de onde. Eu não sabia. Se eu soubesse, eu lhes teria dito, está chegando. Eu não sabia. Eu só sabia que alguma coisa não estava bem, que as pessoas iriam passar por algum tipo de turbulência. Então nós lançamos o livro Morte e, em março, as pessoas estavam morrendo por toda parte. Literalmente em todos os lugares do mundo, março, abril de 2020, vocês se lembram? Então, essas erupções solares começaram talvez há cerca de 17 meses e intensificaram a sua atividade.
e pode continuar assim por mais 4 anos e meio. Nesse período, se a humanidade irá trazer calamidade sobre si mesma, ou se irá trazer realização e transformação para si mesma, está nas mãos dos seres humanos. É por isso que o planeta consciente, como um movimento, torna-se super significativo. Então, se você estiver consciente, esse é um momento fantástico, porque eu quero que você entenda isso. É somente no verão, quando o sol está muito quente, todas as plantas realmente desabrocham. Elas sabem como fazer uso da energia solar. Você vai dizer, muito quente, ai, ai. No inverno também, claro, você estava reclamando, mas algo novo. Cada estação lhe dá algo diferente para reclamar. Seja uma estação do ano ou as estações de sua vida, você sempre reclama de alguma coisa porque você não aprendeu como conduzir. Portanto, essas erupções solares, para um buscador espiritual que quer transformar sua energia, bem, esse é o momento em que tudo está sendo bem preparado. Eu quero garantir que todas as consagrações que eu quero fazer, que eu as termine nesses próximos 4 anos e meio, porque o próprio Sol está comigo. Provavelmente, não é 100%, é bem provável. 80%, tenho certeza quanto a isso, mas pode haver uma pequena variação. Provavelmente, de meados de 2023 a meados de 2024, nesses 12 meses, provavelmente, ou pelo menos em 9 meses, elas poderão estar em seu auge. Então, nesse período, vamos trazer realização espiritual para o mundo, ou calamidades para o mundo, ou as nações começarão a atacar umas às outras, eu não sei. Eu gostaria de ver algo muito positivo e maravilhoso acontecer, mas eu sou apenas um homem. Eu sou apenas um homem? Então por que vocês estão quietos, hã? Eu sou apenas um homem. Nos tempos antigos, na Índia, certos yogis foram descritos como Sahasranga, que significa que aquele yogi tinha 1000 braços. Eu tenho? Tem. Só 1000? Mais, pelo menos. Ei, vocês disseram, você tem um exército? Eu ouvi essa palavra. Um exército recebe ordens. Seja o que for, sim, senhor. Sim, senhor. De qualquer forma, eu não quero um sim, senhor de vocês, mas eu quero que você se conscientize, porque nos próximos anos será um período de maior carga neste planeta. Vamos usar essa carga para transformação, realização espiritual? Ou vamos apunhalar uns aos outros, matar uns aos outros, fazer coisas terríveis uns aos outros, por causa dos estímulos que estão acontecendo em nossos corpos? Se nós não tivermos equanimidade, então machucaremos uns aos outros. É onde nós estamos, vocês irão observar à medida que for progredindo. E há estudos científicos suficientes hoje em dia para comprovar isso.
que isso é... Essas erupções solares foram marcadas no calendário iógico no passado. Sempre que as erupções solares aumentavam até uma determinada frequência, acontece o tempo todo, mas em certos momentos, eu não acho que haja algum tipo específico de calendário para isso, apenas acontece por quaisquer que sejam as razões. Eu não acho que alguém realmente tenha descoberto por que isso acontece, em nenhum momento. Porque provavelmente os ciclos podem ser de milhões de anos. Não há ninguém aqui para observar exatamente porque isso acontece em um certo período. As nossas observações são todas de apenas alguns séculos, então nós realmente não sabemos. Mas todas as vezes que essas erupções solares aconteceram, grandes yogis surgiram naquela cultura. Ao mesmo tempo, houve batalhas, eventos desastrosos, às vezes terremotos, porque as forças magnéticas deste planeta e as forças termais no centro deste planeta foram todas influenciadas pelas erupções solares. Então, se um vulcão entrar em erupção, se você tiver uma visão panorâmica de um vulcão entrando em erupção a todo vapor, que visão fantástica! Você não gostaria de perder isso, não é? Somente se você estiver no sopé da montanha e for se tornar parte da lava, é que isso não é uma coisa boa. Portanto, toda a força no mundo é assim. Então, quando algo assim acontece, as populações deste planeta devem ter a sabedoria para estarem no lugar certo, para que essa força extra que está sendo exercida sobre este planeta possa trabalhar a nosso favor. É por isso que abordar cada aspecto da sua vida se tornou super importante. Do contrário, haverá dor, haverá morte, haverá problemas. Pelo menos, se nós não podemos mudar o mundo inteiro, isso também não deveria ser impossível para o nível de comunicação que temos hoje em dia, porque nunca antes foi possível nos comunicar com as pessoas como é possível hoje, por causa das tecnologias que temos. Usando as tecnologias e as erupções solares, nós podemos fazer desses próximos 4 anos e meio um período extraordinário para a humanidade. Mas se não fizermos isso, pelo menos alguns segmentos da sociedade, alguns segmentos da população poderiam se elevar. Aqueles que não fizerem uso disso, não sabemos como vai ser. Não é que algum tipo de desastre devastador irá acontecer, terremotos vão acontecer, enchentes vão acontecer. Não é necessariamente isso, mas haverá um estímulo extra sobre todas as energias que atuam sobre este planeta, forças geomagnéticas e radiações nucleares, e a cauda magnética que está lá atrás da Terra, e a maneira como a Lua se relaciona com o planeta, e como ela redireciona essas energias das erupções em direção à Terra, o que ela faz. Todas essas coisas terão algum tipo de estímulo. Quando há um estímulo extra, sabe, como no outro dia em que eu estava pilotando uma moto, hoje em dia as motos são modernas. Quando eu pilotava, havia apenas um modo, o meu modo. Hoje em dia tem os modos, modo off-road, modo de chuva, passeio e esportivo. Eu sempre mantenho no modo esportivo, seja o que for que eu pilote, porque eu quero potência total. Então, quando eu ando de moto, seja na Índia ou aqui, outro dia eu estava andando de moto, bem a roda traseira estava derrapando um pouco porque
Porque são motos altamente potentes. Se você a colocar no modo de chuva, ela reduzirá, o que significa que ela fica em torno de 160 cavalos de potência. Para um veículo de 2 rodas, isso é muito. Se você a colocar no modo de chuva, ela fica em 90 cavalos de potência, para que seja mais seguro. Mas você sabe, eu não gosto de segurança. Eu morreria de tédio se fosse seguro. Então eu deixo a moto no modo esportivo e piloto na chuva. É um pouco divertido, a roda traseira derrapa um pouco. Mas, quando há uma potência extra, você pode fazer coisas que não poderia fazer sem a potência necessária, não é? Portanto, neste momento, nós estamos nesse tipo de situação. Há um extra de tudo no planeta, e isso vai aumentar nos próximos anos ou mais. Quando isso acontecer, ou nós podemos quebrar nossos ossos, ou podemos nos elevar. É o meu desejo que todos se elevem. Tudo o que pudermos fazer deve ser feito para vermos a humanidade se elevar, porque haverá um tipo de energia que é muito difícil de ser gerada por nós mesmos, e o planeta inteiro está sendo influenciado por ela. Se você está buscando evolução, nós não estamos buscando evolução. Estamos vendo como fazer uma mutação em você. Se você tiver que alcançar o seu próprio senso de energia, levaria muito tempo. Determinadas épocas foram criadas em que essa energia estará no auge da sua intensidade. Há um tipo de energia que é muito difícil de ser gerada por nós mesmos, e o planeta inteiro está sendo influenciado por ela. De meados de 2023 a meados de 2024, este será um período fantástico. Obrigado por estar conosco nesta jornada. Se você ainda não faz parte da nossa família no YouTube, convido você a se inscrever agora mesmo. Estamos preparando conteúdos incríveis para você. E, claro, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e espalhar essa energia positiva. Passar por um certo nível de sofrimento não é apenas um processo emocional e psicológico, é um processo muito físico. Como conduzir isso graciosamente bem? Encontre a plenitude do que é esta vida. Estou em processo de divórcio e parece que uma parte de mim está morrendo. Como posso superar essa dor e seguir em frente com a vida? Você precisa entender isso. O que você chama de eu neste momento é uma quantidade enorme de memória. Seu corpo é desse jeito simplesmente por causa da memória genética que ele carrega. Você tem o nariz da sua mãe, a aparência do seu pai e algo mais do seu avô. Simplesmente porque o que você chama de seu corpo é um complexo aglomerado de memória. Uma memória muito antiga reside em seu corpo. O que você chama de minha mente é 100% memória neste momento. Portanto, você é um enorme amontoado de memória de muitas maneiras. E a memória entra em você de maneiras diferentes. Através de todos os 5 sentidos você acumula memória. O que você vê, o que você ouve, o que você cheira, o que você degusta, o que você toca.
De todas essas 5 maneiras diferentes de acumular memória, o que você vê e o que você toca são as formas de memória mais profundas. Especialmente o que você toca cria um determinado nível de memória no sistema. Portanto, quando você diz um cônjuge, você o tocou, e haverá um certo nível de memória. Agora, 2 pessoas que compartilharam as suas emoções, o seu corpo, as suas sensações e a sua moradia, porque 2 memórias se fundiram de várias maneiras. Separadas é quase como despedaçar a si mesmo. E isso não vai ser fácil por várias razões. Mas, ao mesmo tempo, o fato de você estar se divorciando significa que você quer acabar com essa memória de alguma maneira. Talvez não apagar essa memória, mas alguém que foi seu cônjuge, alguém que de muitas maneiras fez parte da sua vida, lentamente, por qualquer que seja o motivo, você começou a experienciá-los como uma bagagem que você não quer carregar. Então, você quer deixar a bagagem de lado, mas descobre que a bagagem não é algo que você carrega voluntariamente, ela é algo que está grudada compulsivamente a você. Portanto, quando qualquer coisa que esteja grudada em você compulsivamente, se você tentar arrancá-la, haverá dor. Mesmo que você tenha quase chegado a um ponto em que não consegue mais suportar a pessoa, ainda assim dói. Simplesmente porque você está tentando arrancar uma memória que é você. Porque você é um agrupamento de memória, a memória foi construída a partir do seu cônjuge, você não consegue se livrar disso assim de uma hora para outra. Se você fizer isso, mesmo mentalmente e psicologicamente, se estiver preparado para fazê-lo, ainda verá que todo o sistema irá passar inevitavelmente por um certo nível de sofrimento. Mesmo que de forma emocional e psicológica você esteja em um estado de equilíbrio que lhe permita lidar com isso, o sistema passará por um determinado processo. Especialmente quando você é afastado de seu cônjuge, seja pelo divórcio ou pela morte, você verá que a memória dentro do seu sistema é muito mais forte quando o cônjuge não está presente. Principalmente quando for pela morte, você verá que a memória de seu cônjuge está presente em cada célula de seu corpo. Se vocês viveram tempo suficiente juntos, não é simplesmente um processo emocional e psicológico, é um processo muito físico. Portanto, o divórcio é uma morte voluntária. Você decidiu matar algo que é uma parte de você de alguma forma. É por esse motivo que, tendo essa compreensão da existência e da maneira como o sistema funciona, que sempre lhe disseram, até que a morte os separe, você não vai se separar. Porque há uma memória física e o corpo não tem o equilíbrio da mente. A mente pode decidir e dar a volta por cima, mas o corpo não consegue. Quanto mais memória você acumula nele, mais confuso ele fica. Portanto, com um tipo de memória, o corpo lida muito melhor. Agora que você decidiu se divorciar, seja lá por quais motivos, os quais eu não quero me aprofundar, se isso puder ser evitado, seria melhor. Mas por alguma razão, você chegou a essa situação em que isso tinha de acontecer? Você precisa entender que o divórcio, essencialmente, significa que você optou por matar algo que faz parte de você, porque o que você chama de eu é somente uma certa quantidade de memória. Agora, como conduzir isso graciosamente?
A maioria das pessoas acha que a melhor maneira de conduzir um divórcio é imediatamente entrar em outro relacionamento e um outro relacionamento do mesmo tipo. Não, você causará muito mais conflito e turbulência no sistema fazendo isso. É extremamente importante que o corpo tenha tempo suficiente para trabalhar essa memória, que o corpo tenha tempo suficiente para manter a memória a uma certa distância. Caso contrário, você vai se colocar em uma posição em que estar alegre e em paz se tornará algo muito difícil de ser realizado em sua vida. Portanto, conduzir esse processo graciosamente é muito importante, assim como é importante conduzir cada aspecto de sua vida graciosamente e bem. Você só está se divorciando do seu cônjuge. Não precisa se divorciar de si mesmo, mas você precisa entender isso. Você já se divorciou de si mesmo, você está praticamente divorciado de si mesmo. A sua existência foi nutrida pela criação de um vínculo, uma parceria, ou um aprisionamento, dependendo de como você o conduziu, para você se sentir completo de alguma forma. A maioria das parcerias dessa natureza é formada porque sozinho você se sentiria insuficiente, incompleto, mas a vida não é assim. Este é um processo de vida completo por si só, não precisa de nenhuma assistência externa. Portanto, agora que você chegou a essa situação, está na hora de se voltar para dentro e ver. De qualquer forma, você está passando por um divórcio que poderia ter sido evitado, mas está acontecendo. Então, você pelo menos não se divorcie de si mesmo. Quando eu digo você mesmo, não é a parte da sua memória, aquilo que a memória acumula, aquilo que é fundamental para a sua criação. Você, como uma existência, você como um ser, não permaneça divorciado disso. Está na hora de você encontrar a plenitude do que é esta vida. Está na hora de descobrir que esse ser é um ser completo, que não precisa de nenhuma existência exterior para ser da maneira que é. Para conduzir a nossa vida na sociedade, talvez possamos precisar, nós somos interdependentes, mas a existência fundamental deste, o equilíbrio que este é, o espaço que este é, a possibilidade que este é um processo completo por si só. A nossa interdependência é apenas baseada nas nossas demandas exteriores, mas a nossa existência interior é completa por si só. Você está se divorciando do seu cônjuge, o que é ruim o suficiente. Não se divorcie de si mesmo. Veja, como seres humanos, por que a única razão pela qual estamos dominando todas as outras criaturas, incluindo criaturas enormes, muito maiores do que nós, mais poderosas, mais velozes, rápidas, em força, em capacidades. A razão de estarmos dominando todas elas é por conta da nossa habilidade de usar ferramentas, não é mesmo? Então, não subestime o poder das ferramentas. Se eu lhe pedir para desparafusar um parafuso deste móvel, tente com as mãos, os dedos, as unhas, todos eles se quebrarão e sangrarão, mas o parafuso ficará bem ali. Eu lhe dou uma pequena chave de fenda, mas você não sabe como usar. Você cutuca aqui, cutuca aqui, cutuca aqui, cutuca aqui. Não funciona. Somente se você colocá-la bem ali e usá-la da maneira que deve ser usada, de repente, outro mundo, não é? Agora mesmo, as maiores ferramentas que temos em nossas mãos são nosso próprio corpo, nossa mente, nossas emoções, nossa energia. Estas são as nossas ferramentas. Se você utilizar bem estas ferramentas, você viverá maravilhosamente. Se você não fizer bom uso delas, você viverá mal. Se estas ferramentas se voltarem contra você, sua vida será terrível. Neste momento, o que é que os seres humanos estão sofrendo em grande parte?
Nenhum grande sofrimento está vindo de fora. Tudo está na autoajuda, não é mesmo? Ferindo a si mesmo. Por quê? Porque lhe demos uma mente aguçada. Se tivéssemos lhe dado o cérebro de uma minhoca, você também seria muito tranquilo. Mas, para desenvolver este nível de capacidade cerebral, foram necessários milhões de anos de evolução para que você chegasse aqui, não é mesmo? Quero que você apenas imagine, a partir de uma ameba unicelular, para fazer você ser desse jeito, quanto trabalho. E agora você sofre com este resultado? Essencialmente, o que você está sofrendo é sua própria atividade cerebral, não é mesmo? Você tem uma inteligência cuja base não é suficientemente estável. Portanto, ela está te ferindo. Em vez de ser útil para você, ela está lhe ferindo, simplesmente porque esta base não é estável. Então, uma coisa é criar uma base estável para que esta inteligência trabalhe para você. Portanto, estes 7 dias de programa online e o que estamos tentando fazer aqui, uma coisa é, temos ferramentas muito eficazes, mas precisam estar na mão certa. Somente se você usá-la da maneira correta, ela abrirá uma nova dimensão para a vida humana. O processo de engenharia interior por si só envolve o corpo, a mente, a emoção e a energia. O que precisamos fazer com o corpo e a energia, teremos que fazer diretamente, porque isso é um tipo de transmissão, não é um ensinamento. Mas o que fazemos com a mente e a emoção é um tipo de ensinamento que você pode experienciar online. Para a maioria dos seres humanos, se a maneira como pensam e sentem muda, você vai ver que existirá uma tremenda mudança em sua vida. Alguém que é autista quer dizer, em um certo nível, às vezes pode ser muito ruim, isso é diferente. Em um certo nível, uma coisa que acontece é que não é muito estímulo que lhe chega do mundo exterior. Algumas vezes isso é uma bênção. Alguém normal significa que ele recebe muito estímulo do exterior. Então, por causa do tipo de sociedades que criamos, que são absurdas e distorcidas, se me perguntarem, por causa disso, você estava mencionando uma certa parte da vida como se fosse um problema. Adolescência significa problema. Meia-idade significa problema. Velhice significa problema. Então, apenas a morte não é um problema? Não é mesmo? As pessoas pensam que a adolescência é um problema. A meia-idade é um problema. A velhice é um problema. O que não é um problema? Apenas a morte. Então, o único momento em que estão em paz e quietos é quando estão mortos. Lamentável, não é para isso que o ser humano foi feito? Mas nós estruturamos tudo assim, de forma que uma pessoa nunca possa encontrar descanso em sua vida. Descanso não significa descanso físico. Não há um momento de tranquilidade. Simplesmente, essas sociedades estruturadas,
onde você tem hipotecas de casas para 30 anos, um financiamento de carro por 10 anos, um empréstimo educacional que é de 22 anos. Você tem uma prisão perpétua? Você está cumprindo sua pena em uma prisão a céu aberto? Então, nessa situação, qualquer ser humano sensível se tornará retraído e infeliz, a menos que estejam fortemente equipados ou sejam completamente insensíveis. Sim, estamos criando sociedades assim. Essa é a nossa ideia de civilização, infelizmente. Então, sobre o menino, sem vê-lo, não podemos dizer o que pode ser feito, não sabemos qual é o nível de percepção. Mas se ele é feliz, qual é o problema? Alguém acha que ele não é normal, e daí? Nesse sentido, nenhum de vocês é normal em minha percepção. Então, tudo bem. Se ele é feliz, não importa. Talvez ele não consiga fazer algumas coisas que os outros conseguem. Existem várias pessoas que não conseguem fazer o que outra pessoa faz aqui, não é? Não é mesmo? Isso não é verdade com todos nós? E daí, ele não consegue fazer certas coisas? Nunca compare um ser humano com outro. Se você comparar um ser humano com outro, todos são anormais? Sim ou não? Mostre-me um ser humano normal aqui. Se você definir qualquer indivíduo como um padrão normal, não existe ninguém mais como ele. Isso quer dizer que todos os outros são anormais? Portanto, não compare e dê esses títulos a crianças. Este é autista, este é TDAH, este é XYZ. Não é necessário. Pessoas diferentes têm diferentes níveis de competências e capacidades. Tudo bem? Se estiver causando dor e sofrimento incontroláveis, então devemos nos preocupar com isso. Se não estiver, tudo bem. Então, não coloque nenhum título no garoto. Ele é apenas outro pedaço de vida, como qualquer outra pessoa. Tudo bem? Suas capacidades podem não ser as mesmas de outra pessoa. Isso significa que ele não pode ser uma engrenagem na máquina maior. Estou muito feliz por isso. Gostaria de ver todas as crianças crescerem assim, não crescerem como uma engrenagem na grande máquina monstruosa que criamos. Mas ver todo o indivíduo florescer como um ser humano individual, talvez nossa economia não estaria alcançando picos loucos que, de qualquer forma, são... Quando eu olho a economia atingindo picos loucos, sei que estamos indo direto à destruição. Sim, estamos. Nós criamos uma máquina econômica na qual você tem que usar seus filhos como combustível. Sim, quero que você entenda bem isso. Nós construímos uma enorme máquina monstruosa, onde seus filhos são o combustível. Você, de qualquer maneira, já está queimando e está preparando seus filhos para o próximo carregamento de combustível a ser queimado. Desde os 6 anos de idade, o que você vai ser, o que você vai ser, o que você vai ser? O que eu vou ser? O que eu deveria ser? Não, você vai ser um médico ou um engenheiro, diga-me o que você vai ser, quanto dinheiro vai ganhar.
O que é essa baboseira? Enlouquecemos? Definitivamente enlouquecemos em relação à vida? Então, pelo menos um garoto não vai ser uma engrenagem na máquina e eu estou feliz? E está na hora de todos os pais pensarem direito se querem oferecer seus filhos como combustível para essa máquina monstruosa que está devorando o planeta inteiro? Sim? Não está fazendo ninguém feliz? Está apenas queimando todo o planeta? E se você não alimentar essa máquina com suas crianças, pelo menos ela vai diminuir um pouco a velocidade. Você não pode parar o monstro, mas pode diminuir um pouco a velocidade. A sua garota, mande ela para cá, vamos torná-la uma pessoa agradável e enviá-la de volta. Seja um multiplicador de amor e conhecimento. Compartilhe este vídeo com aqueles que você ama e juntos vamos espalhar luz pelo mundo.